E aí, pessoal, boa noite. Hoje eu não vou falar de política, mas vou falar de um assunto que já está me incomodando já tem algum tempo. E quando a coisa me incomoda, eu tenho que colocar para fora. Eu não posso ficar guardando, porque eu não sou baú para ficar guardando. Eu, faço parte de uma fé. Eu acredito em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Acredito que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Faço parte da igreja evangélica há quase 20 anos, há praticamente 20 anos. Eu já vi muita coisa dentro de igreja evangélica, muita coisa. Só que com o tempo, você vai aprendendo como as coisas realmente funcionam. Você vai aprendendo o que é de fato a fé evangélica. Você vai aprendendo com o que Jesus realmente se preocupa. Hoje eu vou falar de dois assuntos aqui. Primeiro, o ataque gratuito de um pastor à cantora Priscila Alcântara, que agora a Priscila Alcântara canta fora da igreja, não tem um ministério ativo, e aí convidaram ela para cantar em uma igreja. E isso virou motivo, um barulho danado, e aí a gente vai falar sobre esse assunto. O outro assunto é em relação ao pastor Kleber Lucas, que inventou agora a piada do momento, que é a teologia preta. Não falta mais nada nesse mundo. O Brasil não tem problemas mais sérios. Não é possível. Esse pessoal deve estar dormindo, gente. Teologia preta. De onde esse homem tirou esse negócio? Cá para nós, o pastor Kleber Lucas é um pastor, pelo que a gente percebe, de esquerda. Ele principalmente nos anos 2000, a gente ouvia muitas músicas dele, Deus Cuida de Mim, enfim, outras músicas e tal. Mas de um tempo para cá, depois de vários divórcios, inclusive, nota-se que ele está com a cabeça estranha. E eu não julgo, não condeno, não. Mas eu não vou condenar aqui a fé do pastor Kleber Lucas, porque eu acredito ser um homem de Deus. Acredito que as músicas que ele faz são inspiradas por Deus. Agora, teologia preta. Roberto, o que é teologia? Vou falar de teologia, porque teologia eu entendo, eu tenho formação teológica. Eu sou formado em jornalismo, comunicação social e jornalismo, bacharelado, e tenho bacharel em teologia livre, tá? Então, eu sei do que eu estou falando. Essas duas questões aqui, eu vou conversar de forma diferente em relação aos dois fatos. Vou pedir que você compartilhe esse vídeo, e vou pedir a sua opinião também sobre isso. O meio gospel não é exemplo para ninguém. Vamos começar então aqui a nossa fala. O meio gospel está cheio de mercenário. Ou é mentira? O meio gospel está lotado de mercenário, de gente que não anda com Deus, de noiado que canta em igreja. Isso é a coisa mais normal que existe. A coisa mais normal. Roberto, o que não é normal? Não é normal pastor atacar pessoas que precisam de ajuda na internet. Aí mexeu comigo, porque como eu sempre digo, se a gente prega uma coisa, a gente tem que viver aquilo. Se a gente se coloca como pregador do evangelho, como pregador de boas novas, o mínimo é seguir e fazer o que Cristo faria. Pelo menos é o mínimo, para se pregar, para se dizer, eu sou pregador, eu sou, Eu acho que a gente vive um evangelho aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, um evangelho de brincadeira, Grandes líderes aqui no Brasil brincam literalmente com a cara do povo. Mas enfim, não vou citar todos, conheço bons homens de Deus, conheci nessa caminhada bons pastores, homens e mulheres preocupados em realmente levar uma palavra de fé, em transformar vidas. Eu posso citar de nome aqui pessoas que têm um coração em Deus, que estão à frente de igreja e querem o bem das pessoas, querem realmente que as pessoas sejam restauradas, curadas. A igreja é para isso, ou pelo menos deveria ser para isso. E hoje a gente tem alguns ambientes, algumas igrejas no Brasil, que elas são sepulcros. É lugar para matar gente, é lugar para sepultar pessoas. E pastores
que ao invés de promover vida, promovem a morte, promovem a destruição. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu enxergo eu olho para tudo isso com um certo repúdio. E eu vou citar aqui a situação específica para ficar clara para vocês aí. O pastor Eliseu Rodrigues é um pastor que pregou várias vezes nos Gideões Missionários na Última Hora, que é aquele grande movimento que era presidido pelo pastor Cizinho, que depois foi presidido pelo Ruel, não deu muito certo no Ruel. Nesse evento dos Gideões, um evento que foi muito admirado por mim, inclusive, pregavam Marco Feliciano, pregavam lá o Sr. Gilmar Santos, pregavam lá o pastor, aquele que está com Lula agora, esqueci o nome dele, pastor Roberto, não, qual é o nome dele, gente? Esqueci o nome dele agora, mas agora ele está junto com Lula também. Então, nesse evento, pregavam-se vários homens de Deus ali, vários homens de Deus, ou se não, então homens de Deus assim, mas enfim, era um evento para promover o evangelho, para promover a pregação do evangelho, promover missões, tá? E nesse evento também pregou ali o senhor Eliseu Rodrigues, pastor Eliseu Rodrigues, né? E antes que venha falar com essa frescura, que não toque ungido do Senhor, não vem com essa conversa, não vem com essa conversa, não é porque é ungido que não está sujeito à crítica, para que esse trem, é ungido, mas não tem o direito de julgar ninguém, não tem o direito de condenar ninguém. O pastor Eliseu tem bastante tempo que eu fui fã dele, confesso, já fui muito fã do pastor Eliseu Rodrigues, mas ele prega uma santidade que ele não vive, com todo respeito, porque eu vou falar uma coisa, gente, desconfie de gente santa demais, gente que é boa demais, gente que é melhor do que os outros, gente que sabe mais do que todo, desconfie, gente que está acima do bem e do mal, desconfie. Ninguém está acima do bem e do mal. Não tem ninguém sem pecado na terra. Não tem ninguém. E se disser que tem, a Bíblia diz que está mentindo. Então o pastor Eliseu falou uma coisa sobre a Priscila Alcântara, e eu não estou aqui para defender as coisas erradas que a Priscila Alcântara faz. Eu não tenho nada a ver com a vida da Priscila Alcântara. Nada a ver. A minha questão aqui é ver um líder religioso atacar uma pessoa gratuitamente. Porque uma outra igreja convidou ela para cantar no altar da igreja, ou no palco da igreja, porque o altar não é o palco da igreja. Jesus nunca disse que o altar da igreja, que o palco da igreja é o altar da igreja. Mas eles santificam, o altar como se fosse realmente um lugar santo. E não é. Não é. Não passa de um palco. O Jesus mora na nossa alma, no nosso coração. Não existe isso aí. E aí o pastor convidou, e é uma hipocrisia, tá? Porque em todas as igrejas, presta atenção, toda igreja se dá oportunidade para quem não é da igreja. Todas. É difícil uma igreja, e eu posso citar aqui, a Assembleia de Deus, por exemplo, se a pessoa canta, ele está no começo da fé, dá lugar para a pessoa cantar. Deixa a pessoa louvar. Não tem problema nenhum nisso. Mas, como é a Priscila Alcântara e o pastor Eliseu quer lacrar em cima do nome da Priscila Alcântara, acho que estava faltando alguma polêmica por ele se meter, que é isso que ele vive fazendo, ele foi dizer que a Priscila não é adoradora. Ele disse na postagem no Instagram, a Priscila não é adoradora, o povo para quem ela cantou não faz parte da igreja de Cristo, o líder que a recebeu não é pastor. Com base em quê ele fala isso? Ele é juiz de quem? Como é que um pastor pode julgar o outro? Pode dizer quem é pastor e quem não é pastor? Como é que ele pode julgar o coração das pessoas que participam dessa igreja? Ele vai nessa igreja, ele sabe o que é pregado lá, ele convive com o pastor de lá. Mas o pastor de lá saiu de uma igreja, teve uma cisão, dividiu a igreja, cada um foi para um lado. Se não tivesse divisão de igreja, não existe igreja nenhuma. Todas as igrejas se dividem, todas as igrejas só existem porque houve uma divisão, mas esse não é pastor porque ele saiu de uma divisão, e porque ele pregou uma coisa que o Eliseu não concorda.
O senhor prega, Eliseu, um monte de coisa que eu também discordo veementemente. E nem por isso só se torna um falso profeta por causa disso. E nem por isso só deixa de ser pastor por causa disso. Na cabeça desses caras, para alguém ser pastor, alguém tem que colocar a mão na cabeça dele e ungir ele pastor. Larga de ser besta, rapaz. Quem unge a pessoa ao ministério é Jesus Cristo. Se ninguém colocar a mão na cabeça dele, Jesus unge e está ungido e acabou. Ou o homem é maior do que Jesus. É igual a história do batismo no Espírito Santo, que o pessoal recebeu, você vai lá em Atos dos Apóstolos, pessoas que não eram da fé receberam o batismo com o Espírito Santo. Eu falo, mas você batizou essas pessoas? Tive que batizar, porque foi batizado no Espírito, não vou batizá-los na água. Não vai fazer parte da fé? Então tem umas coisas assim, esses caras têm que parar de ser coveiros espirituais. Olha o que ele falou, a Priscila não é adoradora. Ele conhece o coração da Priscila, ele é Deus. Ele sabe o que a Priscila pensa quando vai dormir. Ele tem domínio sobre o que a Priscila Alcântara faz. Só tem umas coisas assim, gente. Vocês me desculpem. Hoje eu peguei esse tema aleatório para falar, porque é uma coisa que me incomoda. Esses religiosos, eles acham que eles são donos das vidas espirituais das pessoas. E alguns deles extorquem as pessoas. Tá? Alguns deles não têm envolvimento nenhum com a congregação, pegam o dinheiro dessas pessoas e vivem de igreja em igreja, pregando heresia e pegando o dinheiro do povo. Isso acontece demais. A Priscila Alcântara não está no caminho certo? Qual é o papel nosso de cristão? Orar por ela, pedir a Deus por ela, não é concordar com ela, mas atacar ela na internet, condená-la, dizer que ela não é adoradora, o povo que ela cantou não faz parte da igreja de Cristo. Quem só pensa que é Eliseu Rodrigues? O senhor se tornou juiz agora. Quem deu esse papel para o senhor? Qual foi essa unção? Aonde é que está essa unção na Bíblia? Já que o senhor é o homem da Bíblia, o senhor também acha que o senhor é o único teólogo que tem no Brasil? Quem deu esse papel para o senhor? Tem umas coisas assim, gente, que não dá para admitir mais. Eu faço parte de uma igreja local, então para ele não dizer, de repente o vídeo chega nele, para ele não dizer que eu sou um desviado, não sou desviado não, eu faço parte de uma igreja, estou debaixo de uma liderança pastoral. Agora eu sei a diferença entre uma liderança pastoral e o ataque gratuito a pessoas. Eu sei a diferença disso. Eu sei a diferença entre amar o próximo e atacar o próximo. Essa é a diferença. Eu duvido que alguém concorde com esse tipo de coisa. Duvido. A Priscila não é adoradora, o povo para quem que ela contou não faz parte da igreja de Cristo. Eu não sei como é que ele sabe disso. Quem é a igreja de Cristo? Tem alguma placa de igreja na terra dizendo essa aqui é a igreja de Cristo? Qual? Alguém aí sabe me informar qual é a placa da igreja que Jesus falou assim, essa aqui é a igreja, essa aqui é minha, as outras não são. Só a igreja da cabeça do pastor Eliseu Rodrigues. Só a igreja que ele acha que é. Que ele fala para um grupo de gente que às vezes não questiona o que ele fala. Tem umas coisas, gente, no meio evangélico, no meio gospel, que não dá para a gente se calar mais. Não dá. Não tem cabimento. Aí me vem agora o pastor Kleber Lucas. Vamos falar desse assunto agora. O pastor Kleber Lucas me critica um dos hinos mais sagrados para a igreja evangélica no Brasil, que é o hino cantado geralmente em Santa Ceia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Cara, eu fiquei desacreditado. Kleber Lucas disse assim, alvo mais que a neve é um cântico racista. O que tem a ver? Porque Jesus está falando das vestes, né? Está falando de ser limpo, está falando de ser regenerado.
O que tem a ver cor de pele com isso? Não. Mas quando quer lacrar, esse povo arruma qualquer coisa para lacrar. Qualquer coisa. Esse povo, para falar de racismo, eles inventam qualquer inferno para infernizar a vida das pessoas. O que tem a ver o cântico Alvo Mais que a Neve com cor de pele? Pelo amor de Deus, qual foi? Eu estou aqui questionando o que foi que o Kleber Lucas bebeu. Mas não é possível, gente. Não é possível. Esse povo tem algum problema de cabeça, gente. Quer dizer, então, que agora toda a igreja evangélica que cantar esse hino é tudo racista? Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ter bom senso. Esse povo tá com a cabeça da onde? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Onde é que tem racismo nisso? Onde? Onde, gente? O nível de lacração que nós chegamos é inacreditável. Sabe? Algo que a Maria Auxiliadora está dizendo, doutrinação comunista. Exatamente. Esse povo vai acabar ficando doente, gente. Esse povo usa qualquer coisa para lacrar. Eles colocam Deus numa caixa de sapato e acham que está abafando. Pelo amor de Deus, é que esse povo conhece a Deus mesmo. O amor de Deus. Alvo mais que a neve está falando de pureza, de nova vida, de transformação de vida. Não tem nada a ver com cor de pele. Não está dizendo que a cor preta é ruim, que não tem nada a ver. Quem conhece esse hino, como eu conheço, há 20 anos faço parte da igreja evangélica, sabe que esse hino não tem nada a ver com racismo. É só no mundo do Kleber Lucas, que diga-se de passagem, grande cantor. É inegável, um dom inegável. Mas essas pessoas estão enlouquecendo, gente. E para comprovar suas teses, elas são capazes de ficar falando coisas absurdas como essa. Tem até a fala dele aqui, deixa eu ver se tem a fala dele aqui. Escuta só aqui a fala dele. Ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Aqui, ó. Acho que a neve, se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima. Porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Meu Deus, cara. Eu vou falar uma coisa. Sabe o que eu tenho saudade? Vocês aí que me acompanham devem ter saudade também. Da época em que a gente tirava sarro de tudo, que a gente brincava com tudo, que a gente não tinha esse politicamente correto nojento, que hoje entrou também dentro da igreja, que não se pode brincar com absolutamente nada, porque senão você é punido, você vira racista, você vira homofóbico, você vira eletricista, enfim. Eu resolvi fazer esse vídeo porque não tem coisa pior do que ataque de um religioso. Porque um religioso não conhece a Deus. Ele fala de Deus, mas ele não conhece a Deus. O religioso, infelizmente, ele não tem intimidade com Deus. Porque alguém tem intimidade com Deus, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer quando perceber que alguém está no erro é se compadecer. Amar ao próximo é o principal sentido da fé cristã. Não estou dizendo que é para concordar, estou dizendo que você tem que amar. Amar não é sair criticando a pessoa que fez o erro. Não. O que esse povo tem a ver com a vida da menina, da Priscila Alcântara? Por que atacar ela publicamente? Isso é fé cristã? Eu não faço parte desse evangelho. Eu não quero fazer parte desse tipo de igreja. Não quero.
Também não quero fazer parte da igreja que acredita que esse corinho aí, mais alto que a neve, é racista. Não dá, gente. As pessoas estão perdendo a noção, estão ficando doentes, de verdade. Ele estava ali sentado ao lado do Caetano Veloso falando isso. Então o intuito dele é ficar bem com a patota. Ficar bem com essa galera. Ficar bem com esse público. Eu fico perguntando, sabe o quê? Onde é que a gente vai parar com isso? Se isso vai ter algum limite em algum momento, se isso vai ter algum limite algum dia. Não vai. Eu acho que isso não vai ter limite. E agora que nós estamos trocando de governo, isso vai ficar pior. Hein? Vocês vão ver o que é lacração daqui para frente. Lacração em cima de lacração. Então, eu acho os dois assuntos que eu abordei aqui hoje. Ninguém tem nada a ver com a vida da Priscila Alcântara. O pastor que permitiu ela cantar lá. Quem tem Deus é humilde e ama o próximo. Exatamente, Samuel Martins. Exatamente, Samuel. Esse negócio de estar atacando, e sabe, sendo da mesma fé que a sua, e ainda que fosse de outra fé, você declarar que alguém não é adorador é muito pesado. Sem saber o que aquela pessoa está passando. Sabe qual que é o problema, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei se todo mundo que está aqui hoje tem menos pessoas, até por causa do assunto, né? Eu não estou falando de política hoje. Quando eu perdi 2 filhos, em 2016, eu passei por uma situação na minha fé muito braba. Eu desci a ladeira, eu fiquei muito mal. Os primeiros anos eu aguentei, fiquei na igreja, firme. Depois que, e na época eu também estava à frente da igreja, à frente do ministério, mas depois que passou esse período e um pastor chegou, eu desci a ladeira. Fiquei muito mal, porque eu tinha perdido 2 filhos. A minha fé não foi mais a mesma. Eu fiquei numa situação deprimente. Então o que eu aprendi com essa dor? E eu fui muito julgado por isso, né? Porque eu já não orava como eu gostava, eu já não tinha a mesma força que eu tinha antes. Eu estava abatido com as coisas que eu tinha passado. Eu via minha esposa com depressão em casa, a minha filha com depressão, sofrendo com ansiedade. No meio disso tudo, eu fiquei muitas vezes assim, me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu não conseguia ir à igreja, eu não tinha vontade de ir à igreja. Aí sabe o que as pessoas fazem? Elas te julgam, mas elas não sabem o que você está passando. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui hoje, porque tudo tem um motivo na vida. As pessoas não sabem o que você está passando. As pessoas não sabem por que você está nervoso, por que você está com raiva, por que de repente você está odiando o mundo. As pessoas não sabem, mas elas vão te julgar. Tenha compaixão dessas pessoas que te julgam, elas não vão te entender. Porque tem coisas que só sabe quem está passando. É por isso que quando eu vejo esses ataques aí, a uma pessoa que não está tão bem na vida pessoal, né? A pessoa está na igreja lá cantando, deixa a pessoa cantar, velho. Que mal que ela está fazendo. Deixa ela cantar. Vai deixar ela ministrar, pregar para o povo, mas deixa ela cantar uma música. Qual que é o problema disso? Ela não está matando ninguém. Numa dessas, a pessoa está usando o dom dela, a pessoa se cura. A pessoa nota o buraco que ela está. Mas não. Vocês já repararam que quando a gente está no buraco, parece que as pessoas querem que a gente desça o buraco de vez, que a gente perca a batalha, que a gente desista. As pessoas parecem que ficam felizes em ver a nossa derrota, em ver o nosso fim. Já repararam nisso? É triste isso, gente. Eu já passei por isso. Às vezes as pessoas querem que você perca, porque ao invés de estenderem a mão para você, vão te criticar, vão ficar pegando no seu pé, vão dizer para você parar de frescura. Meu amigo, eu vou falar uma coisa. Tem coisa que a gente só sabe depois que a gente vive, que a gente passa. A gente é muito bom para criticar os outros. A gente é muito bom para a internet atacar a pessoa que está num momento ruim. A gente é top demais para isso. A gente tem muita facilidade para isso. Até o dia que o seu barco vira. E você percebe que você não é tão bom. Você percebe que você não tem uma vida maravilhosa, que você não é um bom pai como você achava, que você não é tão bom marido como você achava.
Então a gente tem que aprender, quando vê alguém numa dificuldade muito grande, fica quieto. Cala a boca naquele momento, mesmo que você seja o melhor amigo dessa pessoa. Porque às vezes você vai falar, a pessoa vai rechaçar o que você vai falar, ela não vai nem entender o que você está falando. Ela está tão sofrendo, ela está com tanta dificuldade que ela não vai nem entender o que ela está falando. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essas duas percas tomou 6 anos da minha vida. 6 anos padecendo. 6 anos para sair do buraco. Alguém pode dizer, não, mas você podia ter saído do luto antes. Vem viver a minha vida aqui. Vem ver o que eu passei. Você ficou com frescura, foi por isso que demorou mais. Quando morreu meu filho, de 9 anos, ele morreu afogado. E quando eu dei azar, que quando nós fomos para o velório, o corpo não tinha chegado ainda. E aí chegou a funerária. E a funerária abriu aquela tampa da funerária. E eu fui pegar na alça do caixão do meu filho. Roberto, qual que é essa sensação? Não tem como descrever isso. Não tem como descrever essa sensação nesse momento. Não tem como você fica num estado de letargia, como se você estivesse em um mundo, em outro mundo. Quando abriu aquele caixão, meu filho estava dentro do caixão. E eu olhei para o meu filho morto. Eu falei, Deus, o que é isso? O Senhor existe mesmo? Eu questionei várias vezes a existência de Deus quando eu passei por isso. Eu questionei diversas vezes se Deus me amava. Eu falei, Deus, parece que o Senhor me detesta. E não é isso. Todo mundo vai passar por coisas tristes, coisas ruins, coisas difíceis, coisas dolorosas, coisas complicadas. Então, com essa experiência, eu aprendi que ninguém é tão forte que num dia não possa ser abalado. Eu me achava uma pessoa indestrutível. Eu me achava uma pessoa inabalável. Então, quando eu vejo, essas bobagens, as pessoas atacando o outro, dizendo que a pessoa não é adoradora, que a pessoa está desviada, que a pessoa está não sei o quê, vai ver o que essa pessoa passou. Você sabe realmente o que ela viveu? Você sabe qual foi a perda dela? A gente gosta muito de julgar os outros. A gente é muito bom para falar mal dos outros. Mas a gente é está pouco disposto a chorar com quem chora, a sofrer com quem sofre. A gente não está disposto a isso. A gente não está disposto. Então, quando eu vejo um cara que se diz pastor, porque esse não é o papel do pastor, condenar as pessoas, dizer que a pessoa não é adoradora, que a pessoa não é isso, que não é aquilo. Quem ele pensa que é, cara? É pó igual todo mundo, parceiro. Vai morrer igual todo mundo. Mas sabe esse povo que eles têm uma vida maravilhosa, eles nunca sofreram? Sabe esse povo que parece que nunca passou nada na vida? Fica tranquilo, queridinho. O dia que seu barco virar, você vai entender que a vida é um sopro e que você não é tão bom assim, a ponto de querer julgar todo mundo, a ponto de querer condenar todo mundo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu já fui assim, botar o dedo para todo mundo, bora. Mas eu perdi isso, cara. Hoje eu luto por coisas justas. Coisas justas. E não ataco a fé de ninguém. Porque eu acho que a fé é uma coisa pessoal, íntima. E se a pessoa não está bem na fé dela, está acontecendo alguma coisa com ela. Nós somos corpo, alma e espírito. Se um desses está desalinhado, você vai sofrer. E as pessoas não sofrem porque querem. Não sofre porque ninguém fica no buraco porque quer. Ninguém. Mas é isso, gente. Coloque isso na sua cabeça. Nem todo mundo vai estar com você na hora que o bicho pegar. Vão te criticar. Se já não estiver te criticando agora. Duvido que aqui, são poucas pessoas hoje aqui. Duvido que aqui alguém que passou por um momento difícil e não foi criticado num momento difícil. As pessoas não te entenderam. Eu sei como é que é isso.
É uma rapidez para julgar, é uma rapidez para condenar, é uma rapidez para jogar a pessoa no buraco que eu nunca vi. Depois a gente fica falando que a gente é de Deus. Deus, pátria, família, liberdade. Que Deus é esse que a gente está servindo? Se a gente ataca todo mundo, se a gente ataca a fé da pessoa, se a gente ataca no pessoal delas. Porque uma coisa, gente, a gente tem que saber separar as coisas assim. Uma coisa é você atacar cargos e funções. Outra coisa é você atacar pessoas. O ser humano é frágil, débil, tem fraquezas. A gente tem que entender isso. As pessoas não são indestrutíveis. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente está disposto a criticar a pessoa gratuitamente. Você não sabe o que ela está passando. Mas enfim, gente, esse foi o assunto de hoje. Tá? Todo dia eu estou aqui trazendo um assunto para vocês. Hoje eu não quis falar de política. Eu achei esses dois assuntos aqui demais. Um falando que a letra da música gospel é racista, porque fala mais alto que a neve, e o outro atacando, o outro se dizendo pastor, atacando gratuitamente a Priscila Alcântara, que está vivendo claramente um momento difícil. Ela não abriu para ninguém, mas não precisa. Aí você vê, a pessoa começa a encher o corpo de tatuagem, a pessoa começa a falar de um jeito estranho, a pessoa está sofrendo, ela só não fala o que é. Mas ao invés da gente abraçar, pau. Ai, gente, é complicado. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, uma boa noite, que Deus abençoe vocês, tá bom? Hoje era só para colocar para fora mesmo isso aqui, acho que precisava. Um abraço.